quero falar sobre idolatria, para refletirmos um pouco mais a respeito do que concerne a adoração a Deus e o perigo ou os perigos que existem nos desvios que nós conscientemente ou inconscientemente ou levados por qualquer onda ou por qualquer pensamento ou mesmo decisão pessoal, a cairmos na tentação da idolatria. Tá? Por isso nós escolhemos o texto para a nossa mensagem do profeta Ezequiel, capítulo 14, lá no Velho Testamento. Todo mundo conhece o livro de Isaías, né? Depois de Isaías nós temos Jeremias, Lamentações de Jeremias, em seguida Ezequiel. Então, se você achou Isaías, caminhe um pouco mais, Jeremias, Lamentações, então você chega em Ezequiel. Capítulo 14, os 11 primeiros versículos dizem assim. Se você não tem Bíblia, está projetado no telão. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode acompanhar no projetor. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. É o profeta Ezequiel falando. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele, e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a iniquidade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meus queridos irmãos, falar sobre idolatria como pecado é muito fácil. Até porque nós conhecemos bem os 2 primeiros mandamentos da lei de Moisés, que dizem: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5. Contudo, é muito difícil entender
e obedecer este princípio da adoração, que deve ser somente a Deus. É difícil porque, primeiro, enganoso é o nosso coração. Segundo, no engano do nosso coração, nós muitas vezes procuramos nos afeiçoar, deixando o nosso coração nos guiar e seguindo o caminho da emoção ou o caminho da necessidade sob pressão de determinados momentos da vida, pensarmos equivocadamente que a solução está longe de Deus. Muitas vezes nós preferimos respostas imediatas do que esperar confiadamente em Deus, no seu tempo, na sua providência, no seu governo, na sua disciplina sobre nossas vidas. E muitas vezes, nós, especialmente nós crentes, deixamos nos levar buscando outras estruturas para a nossa espiritualidade. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Por isso, há sempre na Bíblia a proibição aos que são da igreja de Deus, e eu me refiro à igreja de Deus, ao povo de Israel, me refiro aos crentes dos dias dos apóstolos, me refiro aos crentes como nós aqui hoje. Há sempre uma proibição para não adorar outros deuses, porque isto é ofensa, é abominação diante do Criador. E é abominação diante de Deus isso, por quê? Porque há nessa atitude uma indicação de que nós não precisamos de Deus para viver. O próprio livro do profeta Ezequiel, ele registra em determinado momento a declaração muito adequada a esse contexto de coração enganado, de mente levada a buscar outras divindades, outros deuses, a ponto de a multidão diante do profeta declarar que não foi Deus, o Criador, que os libertou do Egito, mas antes a rainha dos céus que fez isso. Por isso eles estavam decididos a prestar adoração, a fazer sacrifícios à rainha dos céus. Rainha dos céus era uma divindade que eles tinham construído, assim como eles construíram a ideia e depois a materialização do bezerro de ouro, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos, os 10 mandamentos. Ao homem, e especialmente ao homem de Deus, à mulher de Deus, está a proibição de fazer um Deus, ou de fazer deuses para si. Por quê? Porque Deus é o Senhor, e não há nenhum outro. Repare que na leitura que fizemos de Ezequiel, capítulo 14, depois de Deus falar e dialogar com o profeta Ezequiel acerca da circunstância de afastamento e de contaminação de outros deuses, inclusive a abominação de adoradores de outros deuses que procuraram o profeta Ezequiel para receberem deles, para receberem dele a chancela de que eles estavam agindo corretamente. Deus deixa muito claro e fala ao profeta Ezequiel que ele é contra essas pessoas e é contra o que elas estão fazendo. E deixa muito claro: Ezequiel, não dê guarida a estas pessoas idólatras. E caso algum outro profeta, além de você, vier a agasalhar, vier a chancelar esse modo de cultuar que é abominação para mim,
eu destruirei o profeta, e eu destruirei esses adoradores. E aí, então, no último versículo que nós lemos, então diz o Senhor Deus, mostrando claramente o que Ele quer. Ele quer que o povo de Israel seja o seu povo, e Ele quer ser o Deus de Israel. Isso é muito forte, isso é muito definido, isso é muito claro. Lá no profeta Isaías, capítulo 45, versículo 3 ao versículo 9. Melhor dizendo, Isaías 46. Isaías 46. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, como um bebê, desde o nascimento do sol, desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A que me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam um Deus e diante destes se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e tende ânimo, tomai a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. E também no capítulo 45, versículo 6, agora o capítulo 45, versículo 6 apenas. Para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Com essas palavras, nós então nos deparamos com o problema relacionado à idolatria. O que vem a ser a idolatria? Por que isso é abominação contra Deus? Irmãos, nós não precisamos adorar o sol, nós não precisamos adorar a lua e as estrelas para infringir o primeiro mandamento. Para entendermos o que é idolatria, eu chamo a sua atenção para fazer uma reflexão simples. Porque certamente aqui não há uma pessoa sequer que diga assim, olha, eu gosto do sol, sim, mas além de gostar, eu adoro o sol todo dia. Eu acho a lua linda e eu gosto de adorá-lo. Acho que não há ninguém aqui com esta ideia. Acredito que não há uma pessoa sequer aqui que diga e que confirme, eu me prostro diante de um ídolo para fazer uma adoração diária. Porém, a reflexão que eu chamo para fazer é a seguinte: nós, apesar de não nos curvarmos e não nos prostrarmos a ídolos feitos de barro, de madeira ou de metal, nós podemos infringir sempre o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, quando nós simplesmente deixamos de dar o primeiro lugar de nossas vidas a Deus. E passamos a dar o primeiro lugar de nossas vidas a qualquer coisa, a qualquer situação, a qualquer pessoa, a qualquer objeto, que não signifique que Deus possui prioridade na vida.
Idolatria é uma palavra muito simples. Idolatria é a junção de ídolo mais latria. Se não me falha a memória, a palavra latria vem do latim, que significa adoração. É isso mesmo, professores de latim? Idolatria, adoração ao ídolo. E o ídolo, então, pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa mente. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas prioridades. O grande desafio para nós que já conhecemos a palavra e que recebemos o chamado de Deus para ser seu povo e pertencermos à sua congregação. Nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, ter prazer nas coisas do Senhor, buscar a sua glória e fazer do nosso alvo de vida andar na presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, trazendo esta ideia, essa reflexão de uma maneira muito mais profunda, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. Olhem bem o que Jesus Cristo disse: onde estão os tesouros? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Jesus não está falando aqui exatamente de ídolos. Ele não está falando aqui de Baal, Peor, de qualquer outro ídolo ou da rainha dos céus. Mas veja o que ele está dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Eu penso que essa frase aqui de Cristo, tesouro aqui significa aquilo que lhe é precioso. Dinheiro é precioso? É. Joias são preciosas? São. Bens materiais são preciosidades? São. Mas as maiores preciosidades estão onde? No coração. O que está ocupando o coração nosso? Por exemplo, me desculpem, eu não quero dizer que as pessoas precisam abdicar de prazeres. Uma vida conjugal feliz, um casamento feliz, uma boa refeição, o encontro agradável com os amigos, isso tudo é prazeroso. Mas, se nós fizermos da busca pelo prazer a qualquer custo as prioridades, ou a prioridade da nossa vida, nós estamos correndo risco sério de comprometer a nossa espiritualidade. Por exemplo, a pessoa que tem muito prazer na bebida. Ele se torna um quê? Dependente químico, especialidade do Dr. Magno. Interessante, alcoólatra. Ao deus Baco. A pessoa que tem muito prazer na bebida, começa bebendo para esquecer os problemas, para relaxar o corpo, relaxar a mente, e o álcool faz isso. E nesse sentido, faz um bem danado. A própria Bíblia diz que o vinho alegra o coração. Mas desvirtuando o uso do vinho, da bebida alcoólica, a pessoa se torna dependente. Há muitos templozinhos, igrejinhas, chamados botequins. E quantas pessoas, literalmente, se prostram nesses locais? Bebem tanto que caem de quatro. Se arrastam. Chegam em casa bêbados, agridem a esposa, os filhos. Gasta todo o dinheiro que era para sustentar a família, para dar pão. E a gente pode aí colocar
uma lista imensa de coisas prazerosas que, ao se tornar idolatria, ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E a pior coisa que nós podemos fazer, irmãos, é pôr o nosso coração nos tesouros da terra. E é por isso que Jesus Cristo diz: a traça, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. E enquanto nós estamos vivos, passamos por essas experiências, e quando nós morremos, que a própria terra come o nosso corpo. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. E olha o que Jesus termina dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que será que Jesus Cristo quis dizer com isto? Eu vejo aqui uma receita direta do médico das almas, do médico dos corações, do médico dos médicos, prescrevendo a todos os seus discípulos a receita contra o pecado do afastamento de Deus, inclusive da idolatria. E o problema, meus queridos, o problema da gravidade da idolatria é a razão pela qual a Bíblia nos adverte contra ela de modo enfático, repetitivo, buscando levar-nos a identificar este problema que muitas vezes nós acabamos caindo nele, agasalhando em nossas vidas, mantendo a idolatria muito próxima de nós, ocupando o espaço da nossa mente, de nossas emoções, ocupando o espaço das nossas decisões, fazendo com que nós gastemos os nossos recursos, gastemos o nosso tempo naquilo que não é nada. E é por isso que eu quero dizer aos irmãos que o problema da idolatria nos leva, ainda que sejamos crentes amadurecidos, a termos o cuidado, a vigiarmos para não cairmos no pecado de imaginar que estamos tão livres que nós podemos fazer o que diz o nosso próprio coração. Ou subestimar, tapando o céu com a peneira, vivendo em idolatria e deixando a palavra de Deus, deixando o próprio Deus. Veja que o problema nos dias do profeta Ezequiel é tão grave que os adoradores dos outros deuses, anciãos inclusive, homens amadurecidos, que deveriam agir e mostrar sabedoria, experiência do andar com Deus, eles adoram outros deuses e querem a chancela do profeta Ezequiel. E o capítulo bíblico nos mostra que eles procuram Ezequiel para Ezequiel concordar com eles. E Deus, através de Ezequiel, deixa muito claro que a idolatria é tropeço para a iniquidade. Por isso a indicação dos ídolos pelos quais Judá caiu em pecado e, consequentemente, afastamento de Deus, seguindo a própria destruição. Se você tem alguma dúvida sobre isso, olha o capítulo 14, versículo 3 e 4. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Porque falar com o profeta quer dizer, o profeta enviado por Deus vai dizer alguma coisa para eles, dizendo que foi Deus que disse, por acaso, concordando com a idolatria? Deus se sente indignado. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, não às vezes dentro do próprio lar, numa correntinha, numa pulseira,
num símbolo guardado em casa, mas no coração. E tem tal tropeço para a sua iniquidade. E viera ao profeta: eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Eu, o Senhor, castigarei, retribuirei. Meus irmãos, Deus não toma por inocente aquele que é avisado. Deus não toma por inocente aquele que conhece os mandamentos seus. Deus não toma por inocente aquele que conhece a sua palavra. Deus não toma por inocente aquele que conhece o seu poder. Por isso, ele rechaça de uma maneira enfática e tremenda qualquer idolatria, qualquer forma de ídolo que ocupar o nosso coração. E hoje falar de ídolo é muito mais fácil, né? Por isso que eu digo, você não precisa adorar uma imagem qualquer. Mas quantas vezes nós adoramos, nós vestimos a camisa do nosso time de futebol? Não com um passatempo qualquer, sem importância. Por isso, os jogadores são ídolos. E os cantores de rock? E as celebridades tantas? Meus irmãos, nós chegamos ao ponto de ter influencers e influenciadores da nossa vida. De vez em quando eu ouço: eu sigo fulano de tal. Eu sigo fulano de tal. O Facebook começou com aquele negócio de amigo, né? Eu tenho 1 milhão de amigos, como já cantava o Roberto Carlos, mas agora eu tenho 1 milhão de amigos pelo Facebook. Não sei onde mora, não sei quem é, não sei. Eu tenho uma caricatura apresentada lá, virtualmente. Que ao tirarem suas fotos, fazem poses lindas. Olha o ponto que nós chegamos. Influenciadores, dizendo para nós o que devemos fazer, como devemos amar, como devemos cultivar nosso relacionamento com a pessoa do nosso canto da cama, da nossa relação conjugal. Dizendo como nós devemos gastar o nosso dinheiro. Pessoas muitas vezes, na maioria das vezes, sem habilidade alguma, dizendo o que devemos comer. Daí, as notícias falsas, fake news, que nos levam a paixões políticas, paixões sociais, paixões descabidas, e nós repetimos essas informações pelo WhatsApp, por isso, por aquilo, e de repente a gente fala: puxa, é mentira, e agora? Que carão. Amados irmãos, o que ocupa o nosso coração? Às vezes nós falamos da idolatria como pecado dos outros, mas não olhamos, não sondamos o nosso coração. Às vezes nós olhamos para os cristãos católicos romanos e falamos: eles vão tudo para o inferno, porque olha quantos ídolos eles têm lá. E quantos ídolos que nós temos aqui? Nós temos cá. Quantos? Nos levando a estarmos deixando de adorar a Deus, afastando-nos da prioridade de nos curvarmos diante do Senhor. Portanto, esse pecado não deve ser visto somente como pecado dos outros, pode também ser o nosso pecado. Por isso o profeta Ezequiel, no contexto da passagem lida, ele nos induz a uma pergunta: estamos realmente livres da idolatria? Você está livre, meu irmão, da idolatria? Qual é o tesouro que ocupa o seu coração, segundo a pergunta que Jesus Cristo fez? Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem?
De modo algum, diz o próprio Deus. Os ídolos podem ser esses ou aqueles, e o maior problema dos ídolos é o coração que se arrasta. Por isso Ezequiel destaca que a idolatria é tropeço para a iniquidade, é tropeço para o homem de Deus, para a mulher de Deus, que perde a noção e a reflexão e afasta-se dos ensinos da palavra. Há um clamor do profeta Ezequiel aqui no versículo 6: convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas para as vossas abominações. E esta conversão é para nos trazer para bem perto da adoração a Deus, da comunhão com Deus. É para usufruirmos das benesses do Senhor para nós. É para recebermos e nos apropriarmos das suas promessas. E a conversão, na verdade, é o que pode encerrar o decreto de Deus de destruir os idólatras. Quem se converter a Deus, seguindo a direção da sua vontade, está salvo. É isto que é salvação. Está livre da condenação. No versículo 11 do capítulo 14, não ande pecaminosamente, nem mais se contaminem. Não ande pecaminosamente, não mais se contamine. E Deus então chama o crente, o homem, a mulher, para andar na sua presença, com glória ao seu nome, com santidade a Ele que é santo, para que o seu nome não seja profanado, antes seja exaltado. Eu quero deixar, diante dessas palavras contextuais, do capítulo 14 do profeta Ezequiel, chamando a atenção dos irmãos, deixando algumas aplicações. Quero chamar a atenção para o cuidado para não praticar idolatria, para não cair na tentação da idolatria, para não se afastar de Deus e colocar outro Deus com letra minúscula no lugar do Deus com letra maiúscula. A primeira aplicação: saiba disso e guarde isso no seu coração, conforme a Bíblia nos diz. A idolatria não se restringe à adoração de imagem, pode ser qualquer coisa. A idolatria é entrar com o coração tomado e dividido por qualquer coisa, por qualquer pessoa, por qualquer ideia que tome o lugar de Deus na sua vida. Isso é idolatria. E se tem uma coisa que o ser humano é desavergonhado, é exatamente aqui. Deixar o seu coração ser levado por qualquer coisa em diversas circunstâncias da vida. De vez em quando você deve ouvir alguém falar assim: ah, se eu não tivesse feito isto. Ah, se eu não tivesse... Mas agora é tarde, já fez. Fez. Talvez tenha se esquecido que deixou-se levar por qualquer coisa, deixou-se levar por qualquer pessoa, deixou-se levar por qualquer circunstância. Repito, é possível que nenhum de nós aqui hoje se imagine de joelhos diante de alguma imagem. Porém, muitos se prostram diariamente diante de seus ídolos pessoais, ídolos do coração, ídolos íntimos. Há cristãos que gostam de símbolos exagerados, adoração da Arca da Aliança, veneração e fanatismo pelo time de futebol, ideologias políticas, pessoas, filhos, a esposa, o marido,
artistas, supostas personalidades, dinheiro, bens materiais. Precisamos atentar para não cairmos no erro, nesse erro tremendo, e entender que Deus, Ele somente é Deus. Crer em Deus, depender de alguma outra coisa para alimentar a fé é um grave equívoco. A nossa alegria está no Senhor, e devemos descobrir isso pela fé, pela perseverança, pela palavra que nos ensina. Devemos descobrir isso pela nossa vida de consagração, de envolvimento com as coisas do Senhor. Eu tomo muito cuidado ao falar sobre o Evangelho, porque muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho das obras, achando que nós podemos fazer alguma coisa para agradar a Deus. Para agradar a Deus, nós precisamos seguir e obedecer a Sua palavra, isso basta. Ele diz o que é para ser feito. Está na Sua palavra, você não precisa inventar outra coisa, não. Não precisa. Me perdoe você que me ouve agora, porque alguém já falou disso comigo, e eu estou falando para parentes meus, inclusive. Às vezes as pessoas fazem propósitos, confundindo as coisas. E depois descobrem que não tem como cumprir aquele propósito. Como se elas pudessem agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Abra o seu coração para Ele, ame a Deus, adore a Deus. Celebre o nome de Deus na sua vida, ore a Ele, procure a Sua palavra. Obedeça a Sua palavra, faça a Sua vontade. Faça a oração do Pai Nosso e entenda a profundidade dela. Conheça os 10 mandamentos, guarde esses mandamentos, conheça as bem-aventuranças e viva a felicidade de ser um filho de Deus, um salvo de Deus. Preencha o vazio do seu coração com a fé, preencha o vazio do seu coração com a comunhão com Deus, preencha o vazio do seu coração com o exercício espiritual do culto. E viva a vida alimentando-se da verdade, sendo uma pessoa reta, íntegra, honesta, ética, um bom profissional, uma pessoa que fale a verdade, que honra o seu nome, que faz o seu trabalho um instrumento nas mãos de Deus, para Deus te usar, onde você estiver. E você então perceberá e entenderá a profundidade daquilo que você precisa fazer, não sendo um idólatra. É preciso saber, sim, é preciso saber que a idolatria não se restringe à adoração de imagem, pode ser qualquer outra coisa, ou qualquer outra circunstância, ou qualquer outra pessoa. Segunda aplicação, precisamos atentar para identificar os ídolos visíveis e os ídolos ocultos em nosso coração. Identifique o que está te afastando de Deus, o que está tirando o foco seu da comunhão com Deus, o que está te tirando da comunhão com o Senhor, o que está roubando o seu prazer de andar na presença de Deus, o que está roubando a sua fé, o que está roubando a sua confiança nos propósitos de Deus, não nos seus, mas nos propósitos dele. O que está roubando a sua segurança no Senhor? John Stott, teólogo que eu admiro e tem muita influência na minha pregação, ele diz assim: nosso coração é uma fábrica de ídolos. Somos capazes de receber coisas boas da parte de Deus e transformá-las em ídolos, pois nós as colocamos no lugar que pertence somente a Deus. Fecho aspas.
Nós colocamos as coisas boas que recebemos de Deus no lugar de Deus. É fantástica a palavra bíblica que diz: Tiago, está alguém sofrendo? Chame os presbíteros para fazer o quê? Orar. Está alguém entre vós alegre e contente? Faça o quê? Cante louvores. Veja que o centro é Deus. Percebe que o foco é Deus? É a fé? A forma de verificarmos e identificarmos os ídolos ocultos e os ídolos visíveis e os ídolos do coração é verificando em nós o quanto nós amamos cultuar a Deus e temos prazer de estar num culto como este. É a nossa adoração consciente, não uma adoração dividida. Não vejo a hora disso terminar. Será que ganhou, meu time ganhou? O que aconteceu? Será que vai ter vacina para amanhã? Hoje é dia do Senhor, é dia de consagração plena, é dia de reconhecimento e de tributação a Deus com gratidão por tudo que Ele tem feito. É dia de celebrar a vida alegre por ser um crente fiel ao Senhor. É dia de celebrar o sacramento da Santa Ceia. É dia de testemunhar do que Deus tem feito na vida. É assim que a gente verifica se nosso coração não está sendo preenchido com os ídolos pessoais, ídolos ocultos, ídolos do coração. Quando a Bíblia diz assim, de uma forma poética, o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que isso te diz muitas vezes quando vai chegando a hora do culto? Vai chegando o domingo, dia do Senhor. Ah, agora o supermercado abre domingo, então domingo eu não posso ir ao culto, porque eu tenho que fazer compra. Ah, tem um mecânico lá, já que meu carro quebrou na segunda-feira de semana passada, eu não tive tempo, hoje é domingo, hoje eu vou consertar o carro. Percebe que as coisas vão nos roubando e nós vamos concordando, aceitando como normal ou normais. Procure identificar, querido, os ídolos do coração, os ídolos ocultos, os ídolos invisíveis, para que você possa, no dia do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. O dia de tributo a Deus, conforme nós lemos os Salmos agora há pouco, conforme nós cantamos com a equipe Expressão, nos hinos que nós acabamos de cantar. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos. Terceira e última aplicação. O que significa quando a Bíblia mostra Deus dizendo, eu sou o Senhor? Para você, o que significa quando Deus diz, eu sou o Senhor? Isso deveria significar para cada um de nós que Deus é o Senhor da criação, o Criador. O homem não veio do macaco, não. Que o Senhor é Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, citados no livro de Hebreus como exemplos de homens de fé. Ele é o Senhor porque Ele é o Deus dos profetas, como Ezequiel, homens de Deus. Ele é o Senhor porque Ele foi o Deus dos apóstolos. Ele é o Senhor porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor porque nos enviou o Espírito Santo.
Ele é o Senhor, porque Ele quer governar a mim e a você. Ele é o Deus de qualquer crente na galeria dos homens da fé. Por isso que Ele é o Senhor. Você entende isso e aceita plenamente isso sobre a sua vida? Como Senhor, Deus prometeu, e eu trago isso como um estímulo para você crer plenamente em Deus como seu Senhor. Ele é o Senhor porque Ele prometeu estar com o seu povo. E Ele se ocupa em cumprir as suas promessas para com o seu povo. Por isso Ele é o Senhor. Ele é o seu Senhor, a ponto de você abrir o coração para que Ele domine, e Ele influencie, Ele sim seja o seu influenciador? É ou não é? Deixe essa pergunta e conclua a mensagem. Nós todos precisamos reconhecer a necessidade de examinarmos o nosso próprio coração, mas também de vigiá-lo de modo permanente, para não manter nele ídolos escondidos. Precisamos. Vigiai e orai para não cair em tentação. É necessário que percebamos que até mesmo coisas boas, pessoas importantes, recursos materiais e financeiros, imagens supostamente divinizadas, símbolos interessantes e tantos outros indicados, se forem utilizados e tomados como formas de preenchimento espiritual, como fonte de alegria e de esperança terrenas, ocupando a prioridade, acabam se tornando os nossos ídolos pessoais, logo obstáculos para a nossa fé. Infelizmente, caminho aberto para cometer toda forma de iniquidade. A nossa alegria, a nossa esperança deve estar no Senhor. Por isso, eu convido a igreja, eu te convido a cantar o próximo hino que vai ser cantado agora. E preste atenção na letra. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Cante comigo esse hino e veja o que é mais importante para você nesse momento da sua vida.